Fala pessoal, e o Flamengo continua invicto contra o Palmeiras na casa dos caras. E a mídia vai à loucura com esse time do Tite. Ficou interessado e quer saber o que foi que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. O Palmeiras e o Flamengo para você são as duas melhores equipes, como é que você enxerga isso? Me frustrou, eu esperava um jogo muito melhor, eu esperava um jogaço, um 3-3, um 2-2, um 4-3, um 5-4, mas eu acho que os times entraram com medo de perder. Verdade. Foi um jogo chato. O Arrascaeta muito marcado, o meio-campista do Palmeiras também, o Veiga muito marcado. Foi um jogo chato, muito chato e, enfim, o jogo não fluiu, o jogo teve muita falta, né? Eu vi 37 faltas. 37 faltas. 37 faltas. É muita cara, falta. No jogo de futebol. É muita coisa. Do nível desse, porque esse jogo, primeiro que você falou na abertura, um jogo muito cedo, né? Muito Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Não pode. E aí, muita expectativa, porque pela força das duas equipes, Palmeiras e Flamengo, mas foi frustrante. Para você, Souza, Palmeiras e Flamengo, mas eu acho que vem muito dos dois treinadores, São dois treinadores que tomam pouco gols. Isso. Né? Então, o resultado foi justo. O Flamengo teve mais oportunidade, porque tem mais qualidade o time do Flamengo, mas assim, vendo a campanha dos dois treinadores, o resultado foi bem normal. Xeretinho. Eu acho que essa é a grande diferença, entre tantas diferenças de um grande jogo aqui no Brasil e um grande jogo na Europa. Dificilmente um grande jogo na Europa ele deixa de entregar aquilo que você espera. Você fica à frente da televisão num jogo, um grande jogo da Europa, você vai se divertir, você vai assistir um grande jogo, você vai ter gols, você vai ter emoção. E ontem não teve emoção, não teve gol, não teve nada. Quer dizer, foi um jogo amarrado, foi um jogo muito ruim. O jogo que todo mundo esperava na rodada. Não teve gol, teve bastante falta. E quem não torcia para nenhum dos dois, hein? Foi assim mesmo. No primeiro tempo eu fiquei assim, ó. Deu aquele Agora que você soninho? torce pros dois, então é pior ainda do que eu imaginei. Pô, eu maior expectativa e tal, não estava trabalhando, despedida do Lavizinho, do meu netinho, que foi embora ontem. E aí aquela tristeza e tal, e aí eu falei, agora vou ver esse jogo, que esse jogo vai me animar aqui, né? Claro. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Eu falei, não tô em programa, não tem aquele Esperei problema, no programa após o jogo, hein? Então... Esperei, fiquei 2h30 te esperando no programa após esse jogo. Mas o primeiro tempo foi meio sonolento, assim, correria, pegada, muita disputa no meio campo ali. O Pascoal falou, né, Pascoal? Teve muita falta no primeiro tempo, Teve né? muita falta. Jogou muito picotado, né? Assim, eu acho que a arbitragem também, assim, falta o árbitro tem que dar, mas tinha que ter um controle melhor da partida, né? Às vezes... Acho que as escalações já ditaram o ritmo, né? O Palmeiras com 3 zagueiros, o Flamengo com 2 volantes, né? Porque não tinha o De La Cruz poupado, o Gerson no banco, seria um segundo volante que sai mais, mas ele entrou... 2 volantes de marcação, de marcação, né? O Alan e o Pulgar. Pulgar não, Eric Pulgar. Muito bem. E aí o Palmeiras com 3 zagueiros mesmo, né? Não é aquela coisa do Marcos Rocha fazendo o terceiro zagueiro. Então, assim, Bruno Henrique tomando iniciativa pelo Flamengo e o Hendrick pelo Palmeiras. Eram os caras que tentaram alguma coisa no primeiro tempo. Mas foi um jogo amarrado, não foi de grande chance. Um chute aqui, um chute ali que a gente está vendo aí nas imagens. Agora o segundo tempo começa mais animado. Quando entra o De La Cruz aos 30 minutos, a coisa começa a melhorar, né? O jogo flui, né? E joguinho bom pro Tite botar o Carlinhos estreando, hein? Poxa, assim, difícil pro garoto, né? O cara ficou encaixotado nos 3 zagueiros do Palmeiras, não viu a bola. Esse lance aí que teve o gol do Palmeiras, o impedimento é flagrante, né? Sim, tem 3 jogadores. Os jogadores se adiantam à marcação e... Mas essa imagem é legal, desculpa, Pascoal, atrás de você, ó, os 2 treinadores, né, se cumprimentando. Teve muito respeito, né? Teve muito respeito esse jogo. Total, eles... Até demais, né? Se respeitaram muito. Os 2 eu acho que adoraram o jogo, só eles. Porque o Abel foi muito claro que foi um jogo tático. O Abel disse que não gostou nada daquele 4-3 quando ele ganhou do Flamengo lá em Brasília. Na Supercopa. Diz que foi um jogo bagunçado, que não teve tática nenhuma. Ele fala isso na entrevista ontem. Então ontem, como cada um... Ontem era a cara daquela frase do Luxemburgo, né? O medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Eles não queriam um perder para o outro. Um não queria perder para o outro. Então, assim, ao invés do Abel montar um esquema para ver como eu vou ganhar do Flamengo, ele se preocupou como eu vou impedir que o Flamengo ganhe de mim. E vice-versa. Sim. Os 2 queriam tirar as armas do adversário. Isso na minha opinião. Aí o jogo ficou chato.
Um jogo que teve, estou somando aqui, 37 faltas, 9 cartões amarelos. Sabe quantos chutes o Palmeiras deu no gol? Um. E o Flamengo, 3. Primeiro tempo, 0 do Palmeiras e 1 do Flamengo. Segundo tempo, 2-1 de chutes. Então é muito pouco pelo que a gente esperava. Olha lá, finalizações, ó. A gente está vendo os números gerais da partida, né? Não é que é Posse pouco de pelo bola que a gente dividida, queria, né? Finalizações gerais um pouco mais do Palmeiras, certas mais do Flamengo. Agora eu acho que o que chama a As atenção... finalizações certas ali, as do Flamengo, 2 que o Everton tocou com a mão para fora Sim. e uma que o Everton pegou embaixo. Que foi o lateral direito que chutou, inclusive, o Everton pegou embaixo. Só. O chute do Arrascaeta, né? Uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. O Arrascaeta bateu aquela do segundo tempo e o Palmeiras teve... A finalização que o goleiro pegou foi a cabeçada do Flaco Lopes. Foi do Flaco? Foi do Flaco Lopes, no finalzinho do primeiro tempo. Sim, a bola foi. cruzada no Rios. E ele dá a cabeçada... A do Murilo foi Teve perigosa, uma mas bola foi pra do Murilo, fora. só que não conta como finalização, porque não foi defesa As do duas goleiro, mais né? perigosas. Foi pra fora. Foi Foi fora? muito perigoso, o goleiro estava parado. Se ele Sim. acerta o gol, o Rossi nem ia. Esquece. Então, eu achei essa a mais não perigosa conta, de porque é todas, pra mas não fora. conta E tem como a do finalização. Conta como finalização, mas não mas serve. foi mais Essa aí que você tá perigosa falando, essa cabeçada que você tá daquela que foi no falando. gol, né? Essa cabeçada Essa que você tá cabeçada, ó, falando. passa do lado, o Rossi fica parado. Essa. Não tinha reação. Essa aí. Ali. Ele vai lá olhar a bola e não ia dar. Mas assim, para eles, eu acho que eles adoraram os dois técnicos, que ficaram estudando um ao outro. E aí foi bom para quem? O resultado? Para os dois? O Bragantino, que tá na liderança. Não, sabe o que eu acho, Pascoal? Não sei se foi vocês ruim, vão não. concordar comigo, mas assim, o Abel, ele estrategicamente já fez isso outras vezes, né? De tentar segurar o adversário e atacar nas brechas, atacar quando tem esse espaço. Ver o Flamengo fazendo isso é um pouco mais novidade. Acho que é uma característica do Tite e ele traz isso defensivamente. Do mesmo jeito que toma poucos gols, também às vezes abre mão de ir para o jogo da maneira que o rubro-negro está acostumado. E aí tem assim, o Palmeiras empatou em casa. O Flamengo não perdeu para um rival direto fora de casa. Então, do ponto de vista de localização do jogo, o jogo de volta no Maracanã, é melhor para o Flamengo. Mas o Tite ainda tenta, no segundo tempo, propor um pouco mais do jogo do que o Abel. Então, se alguém busca a vitória, ainda que minimamente, porque foi tudo muito parecido, é o Flamengo. A diferença entre os dois é a entrada do De La Cruz. E do É um Pedro, jogador- né? Hã? E do Pedro. Mais do que o do Pedro, o De La Cruz. Porque o Pedro também não conseguiu trabalhar muito no meio dos 3 zagueiros do Palmeiras. Quando o Palmeiras tira um zagueiro, né? Aí fica um pouco mais fácil. O Gomes está com muita dificuldade ainda. O Gomes está correndo mancando, né? Esse é o olho de repórter, o cara que fica atrás do gol uns 40 anos da vida, ele bate o olho e sai... Como é que é a frase, Pascoal? O que só você viu. Não é gol, mas é o que só você viu. Esse era o Silvio Luiz. Poxa, o Silvio Luiz está se recuperando, que ele tenha muita sorte, que se recupere bem. Eu fico aqui na expectativa de ver o Gomes voltar a jogar o que jogava o Gomes. Porque essa lesão no pé dele, aquele pisão que ele tomou no pé que teve uma pequena fratura, me parece que ele está com um problema. Ele chegou todas atrasado. Todas ele chegou atrasado para marcar um jogador perigoso como é o Bruno Henrique. Numa até, o Mike teve que vir, deu uma sarrafada, tomou o cartão amarelo perto da linha da grande área no primeiro tempo. O Bruno Henrique, para mim, foi o destaque do Flamengo. Agora ele pegou o melhor jogador da partida para marcar, né? O Bruno Henrique, para mim, foi o melhor disparado. Melhor do que o Hendrick do outro lado. Tem poucos destaques. Rascaeta ficou encaixotado por causa desse jogo tático. O outro falou, vou segurar o Rascaeta e tal. Também. Mas o Bruno tentou. O Bruno Henrique tentou, foi para cima. Acho que se ele continuar assim, Everton Ribeiro... É um Cebolinha. Desculpa, o Everton Cebolinha pode voltar para o banco. Eu acho. O Bruno vai jogar de que lado do campo? Do lado esquerdo, lógico, claro. Aí, Não, e o Everton Cebolinha joga do lado direito? Não, joga no esquerdo. Porque eu tô brincando, porque eu falo que ele não rende na direita, não adianta. Não, ele vai render jogar a na mesma coisa. esquerda. O que eu quero dizer é o seguinte, claro que o Tite está olhando e viu que o cara rende também. O titular, no começo agora do Tite, era o Cebolinha. Deu brecha. Pô, competitividade entre eles é imensa, esse time tem muito talento. Aí entra um agora e começa a voar. Quando o outro voltar, talvez Tite tenha que coçar a cabeça e ver o que vai fazer. Eu tenho uma pergunta a respeito disso tudo, né? A minha pergunta era o momento para a estreia do Carlinhos? O Zinho vai responder essa pergunta para você. Não, eu vou começar discordando de você. Já me dei mal. Não, porque você comentou que acha que o
o Tite foi mais ousado, né? Não, no segundo tempo ele Na parte final do jogo. propor um pouco mais Depois o dos jogo. Mas eu minutos. acho que o Abel também Traz. tentou, quando ele tirou um terceiro zagueiro e colocou mais um homem de frente. Não, aí botou Sim, o é que é uma Lázaro de um resposta ao lado, que o botou o Tite Estevão tinha do feito. outro. o Ender Colocou o passou pra Estevão Lázaro e centroavante. colocou o Rony. Tirou um zagueiro, né? Aí ele mexe na frente, tira o Flaco Lopes, porque o Rony fica com... Ele tentou também. Assim, é que tecnicamente os jogadores não estavam num dia inspirado. Não estavam. Os próprios jogadores levaram para campo essa rivalidade. Não podemos perder para o rival. Queira ou não queira, eles têm essa coisa assim, É a maior sabe? rivalidade do Brasil. É, hoje os dois times que vão brigar pelos títulos e sabe que com a derrota nesse jogo a repercussão é muito, muito maior. Claro. E para o Palmeiras, então, que tinha perdido para o Inter em casa, Estava em casa, é. então, assim, o Palmeiras não perder esse jogo era fundamental também. O Flamengo estava fora de casa. Eu acho que assim, o Tite começa esse jogo com os dois volantes de marcação porque ele está nesse rodízio de poupar, de dar mais energia para jogadores num jogo seguinte. A Arrascaeta não joga no Maracanã contra o São Paulo, né? Ficou fora do... E aí joga esse jogo todo. Aí agora ele segurou. Mas te respondendo, ou respondendo ao Pascoal, eu não começaria com o Carlinhos esse jogo. Não começaria. Justamente por esse peso que você está trazendo. E né? mesmo quando você olha para o outro lado, tem 3 zagueiros, Luan, Murilo e o Gustavo Gomes. Para você ter 2 jogadores abertos e só um centroavante, se o Tite joga com 2 homens por dentro, o Bruno Henrique está mais próximo do Carlinhos, para pelo menos ter 2 em cima dos 3 zagueiros, nem isso taticamente o Tite mudou. Olhou assim, tá com 3 zagueiros, Bruno Henrique, vai e adianta um pouquinho o Ayrton Lucas para bater no ala, vamos dizer assim, que era o Mike, mas ele não fez isso. Então ficou 2 homens abertos, o Arrascaeta não estava naquele dia inspirado. Bem marcado também ali, né? Bem marcado. O Aníbal marca bem. Os caras ficaram em cima dele. Mas eu digo assim, o Carlinhos ficou sozinho, isolado. Sim. Não tinha um cara próximo dele e 3 zagueiros para marcá-lo. Tô aqui como advogado dele mesmo, e ele estreando, ainda ganhando um ritmo, ainda conhecendo os companheiros. Talvez aconteceria isso com o Pedro, talvez. É que o Pedro tem mais recursos, tem mais experiência. Sai mais da área, sai da área, exatamente. Volta. Já é o cara campeão de tudo no Flamengo, é outro patamar. Cada jogo um gol, o Pedro E aí tem, você chega no intervalo, já tira, fica aquela coisa assim, foi mal demais na estreia. Não acho, não. Fica um peso. Eu não começaria com ele. Mas eu não acho que ele jogou mal, acho que a bola não chegou. Não, ele não jogou, gente. O Flaco Lopes. Não é que ele não jogou mal, não jogou bem, ele não jogou. Não pegou na bola. Teve uma chance, eu acho. O Flaco teve uma cabeçada. Foi uma que conta como defesa do goleiro. O Flaco Lopes não tocou na bola também. Porque os times estavam bem marcados, gente. É esse papo o mesmo. Veiga, Um não queria deixar Veiga e o brecha pro Arrascaeta. outro. A gente pode falar desses 2 caras. Esses 2 caras são talentosos demais. Né? São especiais. Bola parada, a falta, o escanteio, a falta lateral, a falta frontal. Esses caras são especiais. Eles quase não pegaram na bola. Por quê? Porque em todo canto que eles iam, tinha uma sombra. E eles não conseguiam jogar. O Flamengo joga com 2 volantes e um especificamente em cima do Rafael Veiga. Quando o Veiga virava para a esquerda, né? Tava ali o Alan. E o jogo, principalmente no primeiro tempo, na minha visão de jogo, ele ficou de intermediária. A bola não chegou muito dentro da área, no setor essa é a bola deles. do Flaco Lopes, uma bola no primeiro tempo. Mas pouquíssimo, né? O Mauro Naves trouxe pra gente ali, um chute no gol do Palmeiras. Também, né? Uma bola muito... Não estava tão frontal, assim, essa cabeçada. Não foi uma E defesa quando ele sai difícil. dos 2 zagueiros, né? Sabe ele aquele ganha negócio do detalhe? Varela, Que essa todo, bola. era um jogo para ganhar no detalhe. Eles deixaram meio claro isso. Podia ganhar uma bola parada. O Abel cita isso. Tipo, teve a chance no gol do Aníbal, que estava claramente impedido. Sim, como... e do Murilo, né? A cabeçada. Não, e como o Tite também podia ter naquela falta que o De La Cruz bateu, se ele está tão inspirado quanto esteve contra o Atlético Goianiense, aí ganhava no tal do detalhe, que era uma bola parada. Eles apostaram muito nisso. O Rafael Veiga vem mal já há algum tempo. E ontem o Abel contou que a culpa é dele. O Rafael acertou, só errou um passe dos 15 ou 18 que ele deu, mas esses 15 e 18 não foram assistências, foram passes mais laterais, etc. Então não é que ele estivesse errando os passes. Mas o Abel contou e a gente acredita, só que ele deixou claro o seguinte, ele não tem quem colocar no lugar do Rafael.
Então ele fica pensando, vou poupar esse jogo, vou poupar no próximo. E ele Mas tá o garoto que insistindo. veio, o Rômulo, não é dessa função? O garoto que ainda está fazendo, ele está sendo introduzido no elenco. Ele vai começar a participar mas agora dos jogos. quando ele tiver bem, vai chegar um que Mas joga não é que também joga o que você ali. falou em relação ao Carlinhos. Eu acho que assim, se é pesado pro Carlinhos estar num jogo desse, talvez também fosse pro Rômulo. Porque quer ver uma coisa? Tudo bem, o Veiga não é o mesmo da temporada passada. Sim. Ele tentou fazer o melhor que ele pôde, tem a questão física, mas também tem um Veiga marcado, também tem um Veiga sozinho. Coloca a tela pra gente, por favor. E eu acho que assim, o Arrascaeta do outro lado, no primeiro tempo, também fica ali isolado, também fica sem espaço pra jogar. O Aníbal, como só tem um armador o Flamengo, o Aníbal tomou conta dele sorrindo. Pois é, e aí o mesmo acontece com o Veiga do outro lado, porque só tinha ele de criação. E o mesmo aconteceu, acho, com o Arrascaeta. O Arrascaeta também ficou meio encaixotado na marcação. Melhorou quando entrou o De La Cruz, Aí, né? mas aí tinha duas Aí preocupações. quando entra o De La Cruz, duplica a preocupação. Tanto que ele mesmo, o Arrascaeta, já com o De La Cruz em campo, dá aquele tapa para o lado, na jogada do Bruno Henrique, e tenta a finalização que o Everton bota para fora. Ainda entrou o Gerson também, que tem uma criatividade, Isso, que ele sai entrou mais. O Gerson ainda não está pronto para jogar, né? Tá. A hora que Olha, ele fez tiver... uma cirurgia no rim, a previsão era que ele voltasse no fim do... Agora, e ele já voltou duas, 3 semanas antes. O Gerson é um jogador diferente, gente. Esse é um jogador que pode Teve um contar com momento ele. do jogo ali que ficou o time que muita gente acha que vai ser o ideal, né? Mas essa coisa de time ideal no Flamengo é uma coisa que tem me preocupado diante das entrevistas, diante das justificativas de como poupar, porque, por exemplo, a comissão técnica, está todo mundo ali fazendo o seu papel, explicando a carga de cada um, a tecnologia está aí para isso, mas eu acho que existe um risco do excesso. Quando você começa a pensar só para frente, você abre mão do presente, que para mim foi o que aconteceu no jogo de ontem. Não entrar com o Pedro num jogo como esse, ok, eu não vou discutir volante, é a opção do Tite, é como ele gosta de jogar, se sentiu mais seguro, mas você não entrar com o Pedro num jogo deste tamanho, num jogo que o Brasil inteiro parou para ver, porque tem uma carga física, para mim já começa a ser assim, a única outro lado. explicação é essa coisa da fisiologia do clube, chamou o Tite, mostrou, risco de contusão, de lesão, tá desgastado, é melhor controlar a minutagem dele. Aí, assim, os clubes estão estruturados hoje para isso, né? Tem um departamento que os treinadores têm aproveitado e tem que ser assim, né? O futebol evoluiu nesse sentido. A ciência está aí para mostrar e evitar lesões. Então, assim, se o cara entra também e de repente se machuca e fica de fora muito tempo... a gente estaria falando diferente. Pô, também o cara estava assim, com problema e forçou e sentiu só porque era um jogo contra o Palmeiras. Mas, friamente... Não tem o outro lado? No departamento médico. Eu acho que assim, tudo bem, ele não tem condição. Jogando. Não, começa e tira, começa e dosa. Porque, sabe por quê? Porque, me corrija se eu estiver errada, você que jogou bola aqui, não fui eu. Mas assim, no começo do jogo, tá todo mundo mais descansado, tá todo mundo fazendo pressão. Se você tem um cara de mais qualidade ali desde o início, a chance de você ir melhor não é maior do que quando você coloca ele quando os outros 8 já estão cansados? Não, o momento hoje do Pedro e do Carlinhos, cara, não tem nem o que falar. Né? É uma grande oportunidade pro Carlinhos, vai entrando aos poucos, mas assim, não era esse jogo que você ia falar assim, Carlinhos... vai ser o cara ali, vai decidir, difícil. Ainda mais os treinadores priorizando a parte tática. Foi falado nas entrevistas. A prioridade dos treinadores foi pular o adversário. Não foi usar só as suas características ofensivas. Tanto é que, tecnicamente, o jogo não foi bom. O Palmeiras tem um pouquinho de espaço quando o Mike começa a avançar pela direita, ainda no primeiro tempo, né? Mas nada muito assim de chamar a atenção. Na etapa complementar, depois, com a entrada do De La Cruz, o Mike começa também, porque o problema do Mike era a marcação no Bruno Henrique. Quando o Palmeiras tinha 3 zagueiros, ele tentou alguma coisa em termos de evolução, mas isso nem sempre é possível, porque tem muita gente para marcar. E eu acho muito legal esse tipo de respeito, né? Porque mostra que o Flamengo e o Palmeiras estão nesse nível mesmo de entendimento deles, né? Olha, a gente tem que respeitar esse time porque eles são capazes de nos vencer. Os dois. O Palmeiras venceu o Flamengo venceu o Palmeiras. Eu acho que esse nível de respeito é um nível muito legal. Os caras entenderem... Porque, de repente, se vai um de peito aberto e perde o jogo, hoje a gente já tá vendo? Ó, também vai do jogo, Pascoal? Hã?
Mas vai lá e a gente vai falar aqui, tá vendo? Vai lá todo escancarado, vai lá tudo aberto, tomou uma chacoalhada, entendeu? A gente já tá falando isso aqui, agora não. Você gostou do jogo, então? O quê? Você tá aí abraçado, não é à toa que você tá aí no telão junto com o Tite e com o Abel. Você gostou do jogo? Não, eu não gostei. O jogo não foi bom. Aliás, é o daqueles jogos que tem que devolver metade do ingresso pro torcedor, porque não teve 50% de bola rolando. Quando não tem menos de 50% de bola rolando, tem que devolver metade do ingresso pro cara. Porque o cara não viu o jogo, ele viu um tempo só. O jogo foi muito truncado, o jogo foi feio. Aconteceram 2 substituições do Flamengo, que eu acho que eu estou pensando no futuro. Você falou de futuro, presente. É o Gerson entrando no lugar do Alan, quando o Gerson estiver 100%, e saindo o Luiz Araújo para entrar o De La Cruz. Agora, como vão se arrumar no time? Não, estou falando os 11 que devem ser. Foi o que eu falei. Em algum momento do jogo, time considerado por muita gente ideal a gente está falando assim, Rossi, Varela, o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí jogou Eric Pulgar, Gerson e De La Cruz, eu vi eles revezando. Às vezes o Gerson estava pelo lado direito, De La Cruz por dentro, às vezes eles invertiam. Aí o Arrascaeta, o Bruno Henrique pela esquerda, que aí vai ser Bruno Henrique, o Cebolinha e Pedro. É isso aí, é o time. Esse é o time principal. Agora, falei aí que foi muito bem o Bruno, mas acho que o Dorival, que estava lá assistindo, deve ter se impressionado de novo com o Fabrício, você falou, na defesa. Jogou muito bem. E do lado de lá, o melhor zagueiro para mim foi o Luan. Mais do que o Gomes e o outro. Foi o Luan lá, agora o Fabrício. Aí ontem a gente discutia, né? Eu até me antecipei e falei, lá o Dorival ontem já escreveu, chamar ele de volta para a seleção, até porque ele fez 2 bons jogos. Aí me lembraram dos que estão de fora, né? Que eles foram chamados porque os outros estavam machucados. Eu acho que o Dorival gosta... Também foi bem, né? Militão e Marquinhos. E eu acho que ele gosta do Gabriel Magalhães, eu acho que é um zagueiro para o Dorival e para outros. Então, assim, mesmo ele indo bem... mas o Murilo foi convocado primeiro que o Fabrício, mas quem jogou foi o Fabrício. Pois A disputa vai ser Murilo, Fabrício, Beraldo. Então, aí você vai ter Marquinhos, vamos supor que todo mundo bem. Marquinhos, Militão... Beraldo e mais um. Beraldo, não no final, sei, fez gol aí Mas agora. o Beraldo para você tá à frente de Fabrício e Murilo? Ele jogou de lateral esquerdo, também joga. E fez gol. Também joga de fez lateral gol. esquerdo. Não sei, é que eu achei assim, pelo que jogou, e o Dorival estando lá, nem era para estar o Dorival, ele que quis ir, porque... Pois bem, pessoal, tá aí, né? Mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo aqui falando desse time do Flamengo que tá imbatível. Esse time do Flamengo, ele é simplesmente imbatível. Os caras não levam gol, tá? Os caras não levam gol. Não sofrem gol, mano. O Tite tem um esquema muito bem montado para o time não sofrer gols. É nítido. Você vê o esquema dentro do campo. Ontem o Tite quis poupar alguns jogadores, principalmente um De La Cruz. O De La Cruz é um cara que, quando ele entra no jogo, você vê que o jogo mudou. Quando o De La Cruz entrou no jogo, o jogo mudou. Ele busca a partida, ele busca o jogo, ele busca o lance, ele busca a bola. Ele tem uma visão extraordinária. Um jogador a qual o Flamengo acertou demais na contratação desse cara. Mas ontem o esquema do jogo não era para ele. Infelizmente, o esquema do jogo ontem não era para o De La Cruz, né? O Tite meio que deu uma mesclada ali, deu uma segurada, né, no Pedro, no De La Cruz. Então, o esquema de jogo não foi para o De La Cruz. Mas quando o cara entrou, meus amigos, mudou a partida. Incendiou o jogo, né? Foi para cima, procurou o jogo. Mas o esquema do jogo não foi para ele. O Tite que deu uma segurada ontem, né? Falando ele devido ao gramado sintético. E também poupando para o jogo da Libertadores na altitude, que é um jogo complicado, né? E o Flamengo precisa dessa vitória para consolidar ali, ficar mais tranquilo na colocação e uma vaga direta, né? Acredito que o Flamengo não perca essa vaga, mas aquela coisa, quando você termina em primeiro do grupo, você pega o segundo do outro grupo, que é bem melhor, né? Não é que seja mais fácil, mas é melhor você disputar o segundo jogo em casa, né? Tem esse também. Então, acredito que todo o esquema do Flamengo está sendo estudado para tudo, né? Tanto para brasileiro, como para Libertadores, como para a Copa do Brasil que vai chegar, quanto para a Copa América que vai ter. Então, vai ter uma pausa ali. Vai ter uma pausa não, vão tirar esses jogadores, né? O Flamengo vai ter bastante jogador convocado. Então, o Tite tem que estar pronto para essa data e ele está querendo
farmar o máximo de ponto possível até que chegue essa data. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, vamos nos ajudar a bater 10 mil inscritos aqui no nosso canal. Então, conto com a ajuda de vocês e até a próxima. Fui!